Meus irmãos, hoje falaremos sobre Zaqueu. Falaremos sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Falaremos sobre um evangelho que transforma, um evangelho que propõe que Jesus entre nas nossas casas, entre nas nossas vidas e transforme as nossas vidas por completo. Eu quero que você entenda um pouco desse texto. Abra comigo lá em Lucas 19, versículo de número 1 até o número 10. Está escrito assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, Jesus está passando por Jericó, naquela que é a última vez, ou a última passagem antes da sua crucificação, e possivelmente era a grande oportunidade daquele povo, pois já se ouvia falar da fama de Jesus. Aonde ele passava havia salvação, havia libertação, havia cura. A sua fama corria por toda a Judéia, Jerusalém, e estava chegando aos confins da terra, como aconteceria de uma vez por todas através do ministério dos discípulos e os apóstolos do Cordeiro. Mas, irmãos, a vida é feita de oportunidades, e aquela oportunidade estava diante daqueles que viviam e residiam em Jericó. Essa oportunidade também está diante de você hoje, se você assiste ou ouve essa mensagem, quer seja presencialmente, quer seja de forma remota, online. O Senhor te dá uma oportunidade hoje, agora, aqui nesse lugar. Nós temos liberdade para semear e plantarmos as sementes que desejarmos, mas nós somos escravos dessas colheitas. Uma vez que essa semente é plantada, ela só pode produzir conforme a sua espécie. E a semente que hoje nós plantamos neste lugar e nas nossas casas é uma semente de honra, de expectativa, de anseio, de afeto, de afeição, de temor diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As oportunidades vêm, as oportunidades vão, nós não sabemos quando será a última. E é possível que hoje seja a última oportunidade de alguém. E é possível que hoje seja a última chance de alguém que está aqui. É por isso que o Evangelho, a Escritura nos diz consistentemente: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Por quê? Porque embora o Senhor, Ele conheça o final desde o começo, embora o Senhor, Ele seja onisciente, nós somos limitados. Nós não podemos acrescentar um côvado sequer sobre a nossa vida, 1 minuto e 1 segundo sequer sobre ela. Portanto, não sabemos o que será do amanhã, embora saibamos que nem a morte, nem a vida nos separará do amor de Deus. É claro, se estamos em Cristo. Mas se não estamos em Cristo, esta notícia é desesperadora. O que será do amanhã? O que será da vida depois da morte? Porque a vida não termina aqui, porque a vida não acaba agora. Há poucos dias estive ministrando um sermão no enterro de um familiar da minha esposa, por consequência também meu, porque nós casamos. E naquele lugar, assim como fala a Escritura, muitas vezes
É melhor ir a um lugar onde existe luto do que a um lugar onde existem banquetes. Porque o final e o processo da vida, com seus respectivos ciclos, nos leva para este momento de reflexão, este momento de olharmos para dentro, de olharmos para nós mesmos e pensarmos: o que será de mim? Se estamos em Cristo, estamos seguros, mas se não estamos em Cristo, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos fazer uma escolha. Mas entenda, se você já achou essa graça, ou se você já foi encontrado pelo amor de Deus, essa mensagem, ela não te torna passivo de maneira nenhuma. Porque compete a nós pregar o Evangelho àqueles que estão com corações endurecidos, aqueles que foram cegos pelo Deus deste século, estão com seus olhos fechados, os seus ouvidos circuncisos. Nós precisamos tomar uma decisão também como igreja, porque uma igreja que não evangeliza precisa ser rapidamente evangelizada. Uma igreja que não evangeliza é um clube social. E o ministério de evangelismo não é apenas para evangelistas. O ministério da reconciliação é um ministério para todo membro do corpo de Cristo. O Senhor quer te usar, assim como usa também a mim, assim como usa o irmão que está sentado do seu lado, mas cada qual com as suas particularidades, com as suas peculiaridades. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Fato é que naquele contexto uma grande multidão concorria para ver Jesus, e somente 2 homens foram salvos naquela ocasião. Olha, preste atenção no contraste que está diante de nós. Um desses homens, rico, e o outro, pobre. Só é você voltar versículos antes e encontrar aqui o cego de Jericó. Um desses homens, esquecido, o outro, odiado. Um desses homens precisa se levantar, outro precisa descer. Quando eu olho para estes movimentos, este contraste que está diante de nós, eu vejo uma coisa eloquente, uma verdade graciosa: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer que não importa nossa posição política, social, econômica, não importa nenhuma destas coisas. Jesus veio ao mundo para salvar você, e Ele deseja entrar na sua casa também. Zaqueu é uma prova mesmo clara, retumbante, de como o encontro com Jesus pode mudar drasticamente como oramos, o presente, mas também o futuro de alguém. Quando Jesus, ele entra no nosso coração, e veja, Jesus, ele não se hospeda lá, ele mora. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, morada. Ele não veio passar férias na vida daqueles que foram salvos. Ele veio residir, ele veio acampar, ele veio permanecer. É por isso que nós não oramos, nem cantamos dizendo assim: eu quero entrar na tua presença, porque a presença já entrou em nós, por meio do novo nascimento. Diga: a presença está em mim. Mas, irmãos, quando olhamos para Zaqueu, percebemos essa transformação acontecendo de forma muito dinâmica. Ele tem o seu coração transformado, mas não somente isso, ele também tem a sua conduta transformada. Zaqueu, ele não tem apenas uma transformação exterior, ele tem uma transformação interior, mais do que tudo. Porque muitas vezes dá para a gente maquiar transformações. Muitas vezes dá para a gente se vestir, falar como crente, mas por dentro sermos como sepulcros caiados, ocos, vazios. Reproduzimos um comportamento religioso, mas não vivermos sinceramente, adorando ao Pai em espírito e em verdade. Mas Deus nos conhece da frente ao avesso.
Deus conhece o texto e o contexto. É por isso que está escrito assim: este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante, porque este Deus que conhece o que está do lado de fora, Ele sabe, esquadrinha o que está do lado de dentro. A transformação na vida de Zaqueu foi completa. E nós veremos isso como um parâmetro também para a transformação das nossas vidas, das nossas casas, mas também daqueles que haverão de crer no nome de Jesus. Olhemos, por exemplo, rapidamente para o mesmo texto, lá nos primeiros versículos. Eu quero chamar a sua atenção para este primeiro ponto. Zaqueu, ele venceu obstáculos para ver Jesus. Zaqueu, ele enfrentou impedimentos para ver Jesus. E curiosamente, se olharmos para o seu status social, e antes de qualquer coisa, para o significado do seu nome, Zaqueu é justo, puro. Este é o nome de Zaqueu, ou o significado dele. Agora, este nome não condizia em nada com a sua conduta. Não condizia em nada com o comportamento que ele levava, com a vida que ele levava. A Bíblia conta que ele era o chefe, ou em outras versões, o maioral dos publicanos. Agora, quem são os publicanos? Se você ainda não parou para ver, se você ainda não estudou para perceber o que eles representavam naquele contexto, publicanos eram odiados pelos judeus, serviam a Receita Federal de Roma. É claro, a Receita Federal naquela época não é a mesma, com a mesma capacidade de gestão que existe hoje, ou pelo menos que deveria existir, mas enfim. Mas naquele tempo, o Império Romano, que administrava várias províncias, dava condições a estes publicanos de cobrarem aquilo que eles exigiam dos seus respectivos impostos, mas de cobrarem também ainda mais para o seu próprio lucro. E estes publicanos, muitas vezes, eram levantados no meio do povo, no meio do seu povo de origem. O olhar de um judeu para um publicano era um olhar de ódio, traíra, X9. Você está extorquindo, explorando o seu próprio povo, a sua parentela, a sua família, a sua raça. Podemos entender com isso que Zaqueu não era amado, não pelas pessoas. Zaqueu amava somente a si mesmo. Zaqueu, antes de Jesus, amava a sua própria fama, amava o seu próprio recurso, amava o seu próprio bem-estar. Mas se olharmos aqui também, irmãos, um cobrador de impostos, ele repassava esse dinheiro, extorquindo o povo, e eram vistos também como corruptos, é claro, porque eles sempre cobravam além daquilo que era realmente devido. Era alguém que enriquecia por meios ilícitos. Mas uma verdade está muito clara na história de Zaqueu, que embora fosse o maioral dos publicanos e rico, como faz menção a Escritura, o seu dinheiro não era capaz de preencher a lacuna que existia no seu coração. E se nós nos depararmos novamente com esta porção que lemos, na verdade no capítulo de número 18, a partir também do verso 18, está sendo falado sobre o jovem rico. O jovem rico voltou triste para a sua casa, porque ele tinha muitos bens. O problema nunca foi os bens, o problema nunca foi a riqueza, o problema nunca foi o dinheiro. Não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Está escrito o quê? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não tem nada contra rico. Deus tem algo contra aqueles que acumulam riqueza no seu coração, a ponto de ele chamar este Deus de Mamon, personificá-lo. Não existe menção na Escritura ao diabo como sendo um Deus, mas existe ao dinheiro. Veja quão grande rivalidade o dinheiro pode gerar no coração de alguém, a ponto de Jesus dizer: você não pode servir a dois senhores, porque amará um e aborrecerá a outro. Não podemos servir a Deus e servir às riquezas. E era justamente esse apego às riquezas que escravizava Zaqueu.
e até os dias de hoje tem escravizado a vida de muita gente. Zaqueu era rico, mas ao mesmo tempo miserável. Zaqueu tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Por isso o apóstolo Paulo exorta os ricos deste século, como fala a Timóteo, que não confiem na instabilidade das riquezas. Aprenda uma coisa de uma vez por todas: o que nesta vida encontramos estabilidade é na presença de Deus. Qualquer outra coisa é perecível. Qualquer outra coisa pode sofrer variações. Podemos ganhar, podemos perder. Mas uma coisa, irmãos, nós temos firme em nosso peito, no nosso coração, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos governa, Ele vive em nós e estará em nós para sempre. Para sempre. Mas se olharmos também para a sua condição física, não mais para o seu status social, Zaqueu é um homem de baixa estatura, acostumado a ver as pessoas de baixo para cima. Você deve conhecer alguém assim, ou você pode ser alguém assim. É claro que eu não vou apelidar ninguém, para você não fechar o seu coração. Mas brincadeiras à parte, no meio de uma multidão, alguém tão baixo como Zaqueu era facilmente ignorado. É ou não? Claro. É por isso que Zaqueu, ele fez algo além. Ele fez algo extraordinário. Porque entenda algo também, em nome de Jesus: se queremos viver resultados extraordinários em Deus, precisamos de uma entrega extraordinária também. Se queremos prevalecer no público, precisamos prevalecer no secreto. Se queremos ser tremendamente usados por Deus, precisamos ser tremendamente apaixonados pela sua presença. E Zaqueu então, ele decide subir a um sicômoro, como está escrito na palavra de Deus. E o que é isso, pastor? É uma árvore, irmãos. Ok? É uma árvore. É uma árvore com um tronco grosso, forte, com raízes fortes, mas com galhos também muito longos, típica daquela região. E naquela árvore as pessoas conseguiam subir facilmente e se colocarem sobre ela. Ali estava Zaqueu, um homem baixo, mas um homem com uma disposição alta. Porque o reino de Deus, definitivamente, não é para os orgulhosos, assim como também não é para os covardes. A Bíblia fala que aqueles que se esforçam por este reino se apoderarão dele. O reino de Deus não é para alguém que tem uma intenção dúbia. O reino de Deus não é para alguém que ora está crendo, ora não está. O reino de Deus não é para quem vive em cima do muro. O reino de Deus exige um posicionamento claro do que queremos para nós. E Zaqueu então se posicionou, mesmo a despeito da sua condição física. Subiu numa árvore e ele não encontrou desculpas, ele achou soluções. Que em nome de Jesus você aprenda isso. Quando você quer uma intervenção de Deus, você precisa romper com as desculpas. Você precisa romper com os obstáculos. A sua entrega precisa ser maior do que os seus problemas. Se eu quero tanto a glória de Deus, se eu quero tanto ser usado por Ele, se eu quero tanto o encontro com o Senhor, eu preciso romper com os obstáculos. Ah, mas eu sou baixinho demais. Ah, mas eu sou franzino. Ah, mas eu sou muito gordo. Não importa. Soluções e não desculpas. Proatividade e não omissão. E não passividade. Que as nossas intenções diante daquilo que nós queremos estejam claras diante de Deus e também diante dos homens na terra. Mas outra coisa que Zaqueu precisou vencer foi a concorrência, irmãos. E se olharmos para o ministério público de Jesus, a multidão ela sempre foi um obstáculo para quem queria ver ou tocar em Jesus. Para chegarmos até Ele, muitas vezes precisamos vencer a concorrência. Eu quero te fazer pensar comigo
Sejamos mesmo francos e honestos. Quantas vezes nós não nos sentimos constrangidos de nos aproximar do Senhor por causa de parentes, por causa de amigos, por causa de colegas, pensando muitas vezes o que vão achar de mim. Cedíamos a esse constrangimento, nos deixávamos ser intimidados. Mas olhemos para Zaqueu. Zaqueu não se intimida, porque o desejo que Zaqueu tinha de ver Jesus era maior do que o seu orgulho, era maior do que o seu problema, do que a sua inferioridade, era maior do que o obstáculo que se apresentava diante dele, era maior do que a sua vergonha. Se queremos, irmãos, chamar a atenção de Deus, nós precisamos vencer o orgulho. Eu posso estar hoje aqui diante de pessoas que já receberam oportunidades da parte de Deus, mas por conta do orgulho, não saíram do canto, não romperam, ou então por conta da vergonha. Entenda a quem você deve agradar, ou então você se tornará refém das expectativas alheias. Haverão momentos das nossas vidas em que nós devemos escolher a quem vamos ofender, se ao mundo ou se a Deus. E sempre que tivermos de optar, assim espero, nós que somos igreja de Cristo, escolhamos ofender o mundo e não a Deus. Escolhamos muitas vezes, se for preciso, eu digo, dar as costas para o mundo, mas nunca dar as costas para aquele que morreu por nós. Zaqueu venceu a concorrência. Zaqueu tomou pelo esforço, pelo posicionamento, por sua decisão. Mas agora nós partimos para o versículo 5. Jesus Cristo, ele vê de uma forma diferente. A percepção de Jesus deveria ser a mesma da percepção da igreja. Afinal de contas, nós aprendemos que Jesus Cristo é o cabeça. E como é que pode o cabeça funcionar diferente do corpo? Tem sentido para você? Não tem sentido. O sistema nervoso central da sua cabeça, ele manda comandos para todos os membros do seu corpo. Se não está reproduzindo, está em parafuso. Não está acontecendo a coisa da forma adequada, de forma saudável. O natural é que o sistema nervoso envie o comando, e o corpo então obedece. O natural, irmãos, é que Jesus Cristo diga, vá, e o corpo vá. É que Jesus Cristo diga, pregue, e o corpo pregue. É que Jesus Cristo diga, ame, e o corpo ame. Esse é o natural. É assim que devemos nos mover, em coerência, em consonância com a vontade de Deus, e não em oposição a ela. Mas veja no versículo 5, existe uma questão que está muito palatável aqui. É urgente, eu diria. Jesus Cristo, ele vê e chama a Zaqueu. Jesus, ele é movido de compaixão. E assim como ele fez a cada um de nós, ele viu primeiro. Ele escolheu primeiro. Ingenuidade nossa, irmãos. Tolice nossa pensar que fomos nós quem o escolhemos. Ele mesmo já disse, não foram vocês quem me escolheram, fui eu. E eu posso dizer uma notícia aqui, irmãos. Ele não nos escolheu porque éramos amáveis. Ele nos escolheu porque Ele é o amor. E por conta deste mesmo amor, Ele nos transforma de glória em glória, à imagem do Seu Filho. Não foi por nenhuma virtude pré-existente em nós. Deus nos amou porque quis. E porque quis nos amar, Ele deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus escolheu você. Diga isso para o seu vizinho agora mesmo. Deus te escolheu. No afã de encontrarmos a Deus, no dia em que Ele mudou mesmo a nossa sorte, escreveu o nosso nome, transformou o nosso coração, nos deu um novo espírito, nós nos deparamos com um Deus que já nos procurava.
Assim como aquele pai estava esperando o filho que se foi na porta de casa, Deus esperava por você e por mim. Talvez o filho pensou: o que o pai fará? Como ele me acolherá? O que acontecerá de mim? E antes de chegar em casa, ele avistou um pai que o desejava, que o escolhia, que o aguardava. Meus irmãos, Deus ama você. Deus deseja você. Você é querido do Pai. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele nos escolheu, irmãos, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas veja, a iniciativa do encontro foi de Jesus. Jesus Cristo foi oferecido, eu diria. Ele disse assim: desce depressa, convém que eu tenha contigo na tua casa. Me diga, se alguém que está sentado do seu lado e não for da sua família olhasse para você agora e dissesse assim: convém que eu tenha contigo na tua casa, prepara o jantar, eu estou chegando hoje. Olha aí, eu estou vendo que gente está dando lugar, está se oferecendo mesmo. Foi isso que Jesus fez. Jesus Cristo se ofereceu. Mas veja, Jesus Cristo não ofereceu um peso para aquele homem. Jesus Cristo não ofereceu um fardo para aquele homem. Jesus Cristo, quando oferece de si mesmo até nós, Ele propõe vida em abundância. Ele propõe graça, cura, prosperidade, salvação, restauração. E o que Cristo oferece, irmãos, Ele é. Tudo que Deus tem para nós, irmãos, é fruto do seu atributo, do seu caráter. E quando enviou Jesus, Ele nos enviou tudo. É por isso que está escrito lá em Romanos 8,32: aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, como não nos dará graciosamente junto com ele todas as outras coisas? Se Ele deu o mais importante, irmãos, o que é que você acha que é demais que Deus te dê? Entenda, eu não estou falando isso para incentivar a cobiça da sua carne ou do seu coração, mas eu estou dizendo que não há impossíveis para Deus. E eu estou dizendo que este Deus, Ele te ama tanto que Ele tem prazer na sua prosperidade. A Bíblia fala lá em Salmos que Deus, Ele se alegra, Ele se compraz da prosperidade dos seus servos. Por isso o problema não era o dinheiro que Zaqueu tinha. O problema era o Deus que Zaqueu servia. Porém, irmãos, Jesus Cristo viu e chamou. E Ele disse: chega de adiar, Zaqueu, chegou a tua hora, é hoje, é agora. Eu tenho pressa para salvar você, eu tenho pressa para salvar a sua família. Por isso a mensagem de Deus para você e para mim, ou para você que está nos ouvindo na sua casa: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque está escrito em Hebreus que ao homem está decretado morrer apenas uma vez, e depois disso se dará o juízo. Não teremos uma outra chance, numa outra vida. A nossa chance é hoje, a nossa chance é agora. Mas eu vejo também Jesus Cristo ratificando um desejo muito nobre por comunhão. Jesus Cristo anseia por ter comunhão conosco. É por isso que Ele diz: me convém ficar em sua casa. Jesus está expressando um anseio por relacionamento. E quando a gente olha para João capítulo 17, versículo de número 3, está escrito assim: que a vida eterna é esta, conhecer a Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. Se conhecer a Deus hoje gera enfado, se conhecer a Deus é muito mais um custo do que uma recompensa para você ou para mim, nós precisamos rever bem os nossos conceitos e examinar o nosso próprio coração, porque conhecer a Deus é o que Ele propõe para nós durante toda a eternidade. Conhecer a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa que conquistemos nessa terra. Conhecer a Deus é um prazer valoroso, valioso demais, inestimável para aqueles que foram encontrados por Ele. Isso vai além de uma religião para você escolher. Talvez você tenha um dia ouvido, ou quiçá hoje, alguém te chamar para vir para a igreja e você pensou: não, eu não quero uma religião. Bobeira! Essa pessoa que te ama e que se importa com a tua salvação, com a tua eternidade, não te chamou para ser evangélico.
Essa pessoa te chamou para ter um encontro com Jesus. Essa pessoa, ela te chamou porque Jesus Cristo deseja entrar na sua casa. Porque Jesus Cristo deseja ceiar com você. Não se trata de um moralismo barato, de uma coisa de códigos de conduta, de ética. Irmãos, deixa eu te falar, tudo isso faz parte, porque o céu também tem um padrão de santidade, de valores e princípios. Mas não é sobre adotarmos estas coisas exteriormente, simplesmente. É sobre fazermos uma aliança de coração. Jesus, ele não veio simplesmente resolver a questão das nossas atitudes. Ele veio resolver a questão da nossa natureza, que era inimiga, que se rebelava contra ele, mas agora, uma vez que eu e você nascemos de novo, o deseja, se inclina para as coisas do alto, ama e foi transformada pelos afetos de Deus. É por isso que é natural que uma vez que somos salvos, nós passemos a amar o que Deus ama e passemos também a aborrecer do que Deus aborrece. É o processo natural de todo mundo que foi salvo. Quando abrimos a porta do nosso coração, quando abrimos a nossa casa, Jesus Cristo vem e Ele recebe da parte daquele que se humilha diante dEle, a autorização para mexer cada coisa no lugar. Quando existe salvação, irmãos, não existe quarto escondido. Não existe quarto da bagunça. Sabe aquele quarto que você recebe a visita e diz assim: eu vou colocar tudo aqui dentro, correr aqui, me virar nos 30, porque alguém me disse que convinha que tivesse comigo na minha casa? Já recebeu uma visita assim? Ei, estou aqui embaixo, viu? Prepara o cuscuz. E aí você pegou tudo que estava bagunçado e jogou dentro de um quarto, para aquelas visitas não verem. Deixa eu te falar. Jesus Cristo diz no Evangelho de João: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará mais em trevas. O que quer dizer isso? Quando a luz brilha, ela dissipa a escuridão? Sim. Mas qual é o outro resultado da luz brilhar nas nossas vidas? Mostrar a bagunça. Quando Deus entra na casa, Deus faz brilhar sobre ela a sua luz. E brilhando sobre ela a sua luz, Ele revela a bagunça. Mas quando damos autorização para Deus entrar, damos autorização para Deus mudar, damos autorização para Deus governar, damos autorização para Ele mexer no que for preciso, deixamos com que cada coisa, cada compartimento que a gente julgava ser propriamente nosso, agora seja dele, para Ele, em nome de Jesus. Se Jesus entrou, se Ele está aí, Ele tem o direito de fazer o que Ele quer. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que Ele quer é bom para você. Pode não ser bom para a sua carne, pode não ser bom para a minha carne, mas a Bíblia fala de forma clara: a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Mas quando é que a gente conhece essa vontade? Quando a gente renova a mente. Somente a partir da renovação da mente a gente passa a entender que as coisas que Deus propõe para nós são melhores e maiores do que os nossos próprios planos, rascunhos ou pensamentos. Aleluia! E então, irmãos, nós podemos perceber uma coisa, que é um efeito dessa decisão. Está descrito no próprio texto. As pessoas criticavam Zaqueu. As pessoas murmuravam, as pessoas condenavam. Nós podemos também dizer assim. E não podemos de forma nenhuma romantizar o que acontece como efeito colateral de alguém abrir a casa para Jesus. Aquela pessoa será abençoada pela comunhão do Senhor e pela presença do Espírito Santo. Sim ou claro? Diga claro que sim. Mas o que vai acontecer também ao mesmo tempo? Aqueles que se associaram com aquela pessoa no passado, muitas vezes mostrarão descrédito, desconfiança. Isso aí, eu não dou um carnaval. Esse, pode esperar até o próximo São João. Fulano de tal, não, Deus pode salvar qualquer um, menos esse.
Misericórdia, irmãos. Isso é um pensamento farisaico. Porque você julga que para Deus foi mais fácil alcançar você do que alcançar esta pessoa. Mas deixa eu te falar, custou o mesmo preço. Foi pelo mesmo sangue. Com o mesmo sangue, Deus comprou para si povos de toda tribo, raça, língua e nação. Mas comprou povos de distintos contextos sociais, morais, ideológicos, políticos, todos reunidos em um só Espírito, permitindo que a verdade de Deus transforme e liberte. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. É possível também, irmãos, que assim como aqueles semideuses, que eram os fariseus, como assim se comportavam, eles estejam também perto de alguém que está nascendo de novo. Ele possa estar perto de você, que se converteu há pouco tempo ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer uma verdade. Esteja comprometido com a comunhão do Senhor. Não olhe, nem ouça os ruídos que estão à sua volta. Não se distraia, não se embarace, não queira se justificar. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa e isso me proporciona uma vida mansa e tranquila. Eu não me defendo de acusações, de injúrias, de fofocas. Eu não me defendo. Ora, eu sirvo um Deus que é o Senhor dos Exércitos. Ele é o meu advogado, irmãos. E eu digo mais, isso não é uma premissa para você se esconder nos seus pecados, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo uma coisa, que enquanto você se preocupa em frutificar, o teu fruto vai se preocupar em te defender. Cuida da tua piedade e Deus cuidará da tua reputação. Cuide da sua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Mas tem gente que gasta muito tempo querendo se provar. Não, mas eu sou crente mesmo. Não, mas eu fiz uma aliança mesmo com Jesus. Olha como eu faço as coisas para Ele. Olha como... E às vezes você se perde, acaba sendo levado para um lugar de legalismo, de justiça própria, querendo provar, ou querendo de alguma forma merecer. Mas, meus irmãos, não é assim. Deixe que os seus frutos construam a sua reputação. Você não precisa falar sobre você. A Bíblia fala em Provérbios que os lábios de outros te louvem, não os teus. Não precisa você mostrar crachá. Olha o que eu sou, olha o que eu faço para Deus. Não, irmãos, cabe a Deus. Cuida da tua piedade, cuida da tua devoção. Deus cuidará de todo o resto. E a gente percebe, irmãos, que se dependesse de muita gente, pasmem, muitas vezes estão dentro da mesma igreja que a gente. Se dependesse de muita gente, haviam pessoas que seriam condenadas automaticamente. Não teriam nem chance para o arrependimento, para a reconciliação. Se dependesse de alguns, essas pessoas perderiam de WO, sem nem entrar em campo, sem nem ouvir o Evangelho. Preste atenção, aquilo que você nutre certo ódio, amargura, pessoas que te feriram, pessoas que você discorda veementemente, você ainda deseja a salvação delas? Faça essa pergunta a si mesmo, por favor, é retórica. Reflita sobre isso. Ou talvez o seu ódio tenha enviesado toda a compaixão que Deus compartilhou contigo. Será que amamos os malfeitores? Será que amamos aqueles que são ímpios, injustos, corruptos? É certo, irmãos, não temos parte com as suas práticas, mas precisamos achar motivos para acreditar que assim como Deus foi conosco, poderá também ser com eles. Jesus Cristo olha para o improvável. Jesus Cristo olha para o rejeitado e glória a Deus, porque um dia era eu. Um dia era você. Você admite isso? Você admite isso ou você se julga muito bom para Deus?
A palavra de Deus fala assim, irmãos, que há mais festa quando um pecador se arrepende do que quando 99 justos que não precisam de arrependimento. Há mais festa quando um entende: eu preciso do Senhor. Sem Ele nada eu posso fazer. Sem Ele eu estou perdido, sou fracassado, sou condenado. Mas com Ele, meus irmãos, se existe em nós essa nota de gratidão, haverá também em nós uma nota de resposta. Que eu farei, o que eu darei a este Deus por tão grandes benefícios? Cumprirei os meus votos, tomarei do cálice da salvação, proclamarei o seu santo nome. Existe uma resposta de devoção, de obediência de quem foi genuinamente alcançado pela graça de Deus. Não é algo que nós sufocamos timidamente em nós. Não, existe uma resposta, existe uma disposição. A salvação não é obtida por meio da religião. A salvação não era obtida por meio da vida perfeita de Zaqueu. A salvação não foi obtida quando Zaqueu decidiu dar. A salvação foi obtida quando Zaqueu creu. Eu sei que a gente olha para o texto, eu vou encerrar com isso, e pensa assim: ah, mas Zaqueu foi salvo porque ele devolveu 4 vezes mais. Não, Zaqueu foi salvo porque creu, e porque creu, devolveu 4 vezes mais. Isso tem que estar muito claro no seu coração, meu irmão. Eu e você não fomos salvos porque somos bonitinhos, porque somos bonzinhos. Não foi por isso. Deus amou uma série de gente imprestável, mas por sua graça santificou, mas por sua graça reconciliou, mas por sua graça lapidou. E olha que obra maravilhosa que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. E olha que obra maravilhosa Ele está fazendo na vida do seu vizinho aí, da esquerda, da direita. Ei, eu não julgo ter alcançado, assim como o apóstolo Paulo também não julgava. Mas uma coisa eu faço, eu olho para trás e deixo essas coisas lá, porque é para frente que eu prossigo, é para o prêmio da soberana vocação, porque existe um alvo em Cristo Jesus. Não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu corro para aquele que é perfeito. E existe uma evidência de alguém que foi salvo, de alguém que permitiu que Jesus entrasse na sua casa. Olhe para o verso 6: desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Fale comigo: pressa. Agora fale alegria. Zaqueu, ele obedece o chamado do Senhor, mas não obedece de forma tímida, desconfiada. Ele obedece com pressa, ele obedece com alegria. Jesus está passando agora mesmo, irmão, pertinho de você. O Espírito Santo dele, ele nos conduz a toda a verdade, ele nos convence do pecado. Aí mesmo na sua casa onde você está, Jesus Cristo está batendo na sua porta. Irmãos, uma vez que Jesus entra, desça depressa, desça da sua vaidade, desça do seu orgulho, desça da sua vergonha, desça da imoralidade, desça da insensatez, desça da idolatria, desça da iniquidade. Jesus Cristo vai entrar. E se Ele já está aí dentro, assim como está escrito no texto de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Você esqueceu de mim, eu estou morando aqui. Não misture a minha essência que é divina com a essência maligna do pecado. Eis que estou à porta e bato. E no versículo 8 nós vemos uma resposta radical, porque arrependimento propõe respostas radicais. Arrependimento não é nós pararmos no meio do caminho. Isso não é arrependimento. Isso parece mais com remorso. E o remorso ele para, mas depois ele anda para frente de novo. Arrependimento é você tomar uma outra direção oposta. Você está correndo agora para um outro extremo. E agora, quando eu falo de extremismo, eu não falo de loucura nem de insanidade, mas eu falo numa direção completamente diferente daquela que você estava indo.
Se Zaqueu era alguém que era corrupto, que extorquia, que explorava, que era ladrão, agora Zaqueu é generoso. Me diga, o que é que pode fazer isso, irmãos? Somente a presença de Deus. Somente a presença de Deus. A única forma de nós termos caráter transformado é com a presença. Caráter transformado não se faz num curso de desenvolvimento pessoal. Caráter transformado não é algo que é próprio de alguém que sobe uma montanha. Caráter transformado não é fruto de campanha. Caráter transformado é fruto de presença, de comunhão com o Espírito Santo. Nós deveríamos celebrar mais o que Deus está construindo em nós, no que diz respeito ao caráter. Às vezes ficamos tão boquiabertos com curas, milagres e glória a Deus, porque tudo isso segue, são sinais que seguem aqueles que creem. Mas sabe, irmãos, existe uma obra que Deus está realizando de dentro para fora, fazendo de homens ladrões, homens generosos, fazendo de homens adúlteros, homens fiéis, fazendo de mentirosos, homens que andam na verdade. Ora, irmãos, isso é fruto da presença de Deus. Caráter, irmãos, caráter. Não queira se realizar ministerialmente sem ter consciência do fruto e do caráter que você está exalando. Sabe por quê? Porque assim como o talento abre portas, a falta de caráter fecha. Unção, habilidade, tudo isso, irmãos, é uma bênção. Mas o que é que te mantém no lugar e nas portas que Deus abre? Caráter, raízes profundas. Aquilo que você é no público, você é quando ninguém vê. Caráter, irmãos. Então Zaqueu demonstrou uma mudança radical. O que foi que ele fez? Ele permitiu que Jesus Cristo entrasse na casa, transformasse o seu coração, mas não parou aí. Transformou o caráter, transformou o bolso. Eu posso te fazer uma pergunta? Para terminar com aquele climão, o seu bolso já foi convertido? Porque se o meu bolso não é de Deus, o meu bolso é de mamon. Se o meu bolso não é de Deus, o meu coração também não é. Ninguém pode servir a dois senhores. Zaqueu então, ele teve o seu coração, a sua conduta e o seu bolso radicalmente transformados. Se antes daquela oportunidade a sua vida era marcada por tomar aquilo que era dos outros, agora nasceu dentro de Zaqueu uma disposição de dar. E o Evangelho, ele propõe essa mudança paradoxal para este século, para este mundo. Qual é? Melhor coisa é dar do que receber. Fala isso para um descrente, irmão. Fala isso para um ímpio, para quem não conheceu a verdade, para quem não conheceu o amor, a graça, a generosidade, a benevolência de Deus. Isso não faz sentido. Melhor coisa é dar. Como assim eu vou ficar sem? Porque para o mundo, quando a gente dá, a gente perde. Mas irmãos, eu e você que fomos salvos pela graça de Deus, quando a gente dá, a gente colhe. Quando a gente planta, a gente colhe. Irmãos, mudou radicalmente os valores que regem as nossas vidas. Mudou, irmãos, porque Deus mudou o que vem de dentro. E assim como Zaqueu, nós passamos a frutificar de uma forma diferente. Não mais para a carne, mas agora para o Espírito. Um explorador morreu e um doador nasceu. Eu não sei, você é ex alguma coisa, eu sou ex alguma coisa, mas é o que nós éramos. Deus fez nascer das cinzas uma nova criatura. E por isso ele diz, eu e você também confessamos: aquele que está em Cristo Jesus não será, uma nova criatura. Portanto, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. No verso B, na parte B do verso 8: e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A mudança
na vida de Zaqueu é fruto de uma conversão genuína. Não é apenas uma emoção passageira, não é fruto de uma experiência transcendental, de uma energia positiva, de um arrepio, ou de um arrupeio, como fala o Matuto. A mudança e a transformação é fruto de uma experiência com Deus. Uma experiência com Deus transcende as emoções, mesmo que possa tocar a elas, mas é uma experiência de espírito. O seu coração está ali, e o Senhor, como um cirurgião, está com bisturi. Ele não refez no sentido de reciclar, Ele recriou, Ele fez novo. Ele não colocou trapos, Ele não colocou remendos, Ele nos deu novas vestes. Tudo novo de novo. E quando essa genuína conversão acontece, irmãos, fica claro: Jesus entrou na casa. Jesus entrou na casa. Por isso no verso 9, Jesus mesmo diz: hoje houve salvação nesta casa. Porque a casa que Jesus entra é a casa que Jesus transforma. A casa que Jesus entra é a casa que Jesus restaura. A casa que Jesus entra é a casa que Jesus governa. Se você hoje disse sim para Jesus, aprenda de uma vez por todas: agora o controle está nas mãos de Deus. O comando está nas mãos de Deus. A resposta vem do próprio Deus. Os desígnios, os propósitos, o querer e o realizar procede de Deus.